Está começando mais um programa, meu doutor. Você tem ido na academia? Hoje o tema é nutrição funcional. Como a alimentação pode transformar a sua saúde e bem-estar. Esse assunto é fundamental para quem busca mais qualidade de vida, prevenção de doenças e melhor desempenho físico. Para abordar esse universo, recebemos um nutricionista clínico desportivo do grupo Mantevida, Guilherme Lopes, formado pela Universidade de Brasília, pós-graduado em Nutrição Clínica Funcional pelo Instituto VP Nutrição Funcional e palestrante em temas como obesidade e cirurgia bariátrica. Dr. Guilherme, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa, agradecer a sua presença e por disponibilizar um pouco do seu tempo para tratar desse assunto tão importante. Não, eu que agradeço a oportunidade de poder falar de um assunto tão importante e de estar aqui assim, para conseguir conscientizar as pessoas sobre a alimentação, sobre a nutrição e etc. Perfeito. Guilherme, para começarmos nossa conversa, vamos tratar de nutrição funcional, como ela pode ajudar na prevenção e no tratamento das doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, obesidade e outras questões. Mas antes disso, me explique o que é nutrição funcional, porque a gente fala de nutrição, é comida, é alimentação e tal, mas nutrição funcional, o que é isso? O que é que significa isso? Então, nutrição funcional, ela quer enxergar um pouco mais do que os macronutrientes, né? Proteína, gordura, carboidrato, né? Ela quer trabalhar algumas coisas que muitas vezes não são utilizadas no dia a dia, né? Então, temperos, chás, coisas que têm compostos bioativos que ajudam muito na saúde da população no geral. Então, dando exemplo, cúrcuma, que é uma coisa que é muito interessante, que ela tem a curcumina, diminui processos inflamatórios. Aí você conjuga isso com a pimenta do reino, você começa a botar nos temperos, esses temperos nos alimentos, no ovo, no frango, você começa a garantir não só esses macronutrientes, mas também esses nutrientes que, além de deixar a comida mais gostosa, ela também serve para garantir que você consiga melhorar a sua saúde. Aí ajuda a prevenção das doenças. Ajudando a prevenção das doenças. Então, diminuindo esse processo inflamatório, te ajudando a absorver alguns nutrientes também de uma forma mais adequada, você consegue evitar deficiências também. Tá, então, a cultura popular tem sentido? Tem sentido. E algumas situações, né? Depende. Até essa alimentação, essa planta serve para isso, serve para aquilo. Ela funciona bem. É o reconhecimento de que a cultura popular também tem um fundamento científico. Com certeza, tem um grande fundamento científico. É claro, muitas coisas sim, outras não. Mas tem que sempre olhar cada caso. Não, mas não é totalmente, né? Sem embasamento. Sem embasamento. Sim, tem um embasamento maravilhoso. É empírico, mas exatamente. Se debruçou sobre isso e viu que essas orientações, com orientação, né? Sim, a gente consegue melhorar até um pouco mais a sua saúde. Benéfica. Uhum. Então, da cultura popular para a prática clínica. Isso, exatamente. É muito interessante. E ainda por ser mais natural, né? É bem mais tranquilo. Falando de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão e obesidade, quais são os principais erros alimentares que você observa na prática clínica e quais estratégias funcionam na prevenção? Então, alguns pontos importantes é a falta de organização, o erro das quantidades, né, também, e a culpabilização de alimentos específicos, né, que eu gosto de conversar sobre isso também. Então, a primeira coisa é se organizar, se preparar como é que vai ser a sua semana, seu dia seguinte, para você evitar alguns vieses que podem acontecer, então, uns imprevistos, que aí você consegue pegar uma comida saudável. Então, muitas pessoas falam, eu não tenho tempo. Sim, realmente existem situações que você não vai ter tempo, mas não existe nada mais fácil do que você ter uma fruta ali pronta entrega, né, para você comer lá durante o dia. Ou às vezes coisas que são fáceis de fazer, então um omelete. É claro, você tem que se organizar a levar. Então, se você não se organizar, não existe como você ter uma alimentação saudável. Excesso. Então, as pessoas elas pecam muito no excesso. Então, a quantidade de comida que elas comem, e o que acontece muito é essa questão de a pessoa fica um período muito longo sem comer. Aí, no momento que ela vai comer, ela bota muito mais do que ela até aguentaria. Então, comeu com os olhos, né? Você comeu uma quantidade muito maior do que deveria, que se você estivesse comendo de uma forma distribuída, você não teria esse problema. E, por fim, a culpabilização dos alimentos. Então, eu ouço muito em consultório que a culpa é do arroz, que a culpa é do feijão. É claro, exageros sempre vão tender a problemas, né? Mas a alimentação, principalmente a alimentação brasileira, é muito saudável, né? Se você conseguir se organizar na questão dos excessos.
Então, não é o problema o arroz, o problema é você tá exagerando na questão dos alimentos, mas você culpabiliza o arroz e o feijão, mas não culpabiliza a pizza, o hambúrguer, entendeu? Então, dá para ser saudável, dá para se ajustar com a dieta brasileira, só nessa questão de organização, de entender a quantidade que você precisa comer, né? E a questão dos alimentos ultraprocessáveis, né? Uhum. Que são mais acessíveis, em maior quantidade e menor custo, até mais barato que os alimentos naturais, né? Exatamente. Principalmente se você não souber onde procurar, né? Então, às vezes, tem lugares que conseguem se equiparar, né? Mas muitas vezes realmente é pela ignorância das pessoas, entendo a ignorância da falta de conhecimento, né? De que você comprar um salgadinho, às vezes, pode sair mais barato agora, então eu vou gastar menos dinheiro. Mas daqui a pouco eu já estou sentindo fome de novo. Então, sentindo fome de novo, você vai querer comer de novo. Então, consequentemente, você vai gastando mais dinheiro várias vezes. Então, como acontece? As pessoas vão petiscando, né? Então, ela come lá um salgadinho, fica com fome depois. Come lá uma barrinha de proteína e fica com fome depois. Então, a capacidade de saciar a fome desses alimentos é menor do que o alimento natural. Geralmente sim, porque geralmente o alimento natural ele tem fibra, ele tem uma quantidade, depende da situação maior de proteínas. Então você consegue ter uma saciedade, ficar um período um pouco mais longo sem comer, e aí você come a quantidade correta também. Então você come até menos, né? Então comendo menos, no geral você come... E mais saudável. Exatamente, aí mais distribuído, você gasta menos comprando várias vezes. Então assim, se você pegar no final das contas, fica mais barato, comer mais saudável. E a gente precisa de políticas públicas focadas nisso, né? Com certeza, na conscientização. O que nós temos é propaganda na televisão, incentiva a comer essas questões muito processadas da indústria, né? O tempo todo na televisão, propaganda e vendendo estilo de vida com o consumo desses alimentos que não tem importância nem o benefício que tem os alimentos naturais, né? Exatamente. O que eu vejo muito no consultório, principalmente quando a pessoa ela tem uma menor quantidade de informação, é que ela sempre vai no final do ciclo, né? Então ela não vai pela prevenção. Então ela sempre na situação de, já preciso tomar um remédio, já preciso fazer uma cirurgia bariátrica, já preciso tomar um Ozempic da vida. Não é assim necessariamente que precisa ser feito. Então assim, a política pública, ela tem que trabalhar muito mais na prevenção, que é muito mais tranquilo de controlar a questão da obesidade, que mais de 60% da população hoje é sobrepeso, e a política pública ela precisa deixar de trabalhar na questão de métodos mais invasivos, por exemplo. Então, a primeira coisa que a pessoa, quando ela está obesa, ela pensa, preciso tomar algum remédio para controlar minha glicose, preciso tomar um remédio para emagrecer. Sendo que, às vezes, com a prevenção antes, ou até na questão terapêutica, você consegue resolver isso. E aí, a política pública brasileira foca muito nisso, mas não o suficiente, enquanto é conhecido para a população sempre chegar na parte de medicamentosa. Mas vamos falar agora de um assunto interessante, que é moda agora, né? A questão da suplementação. Suplementação alimentar. É um tema que gera muitas dúvidas. Em que momento e para que perfil de paciente o uso de suplementos como pré-treinos, né? Os atletas principalmente, é realmente indicado? O que é mito, o que é verdade nesse universo? Agora é moda, todo mundo faz suplementação alimentar, principalmente essas questões que são vendidas em academia, né? Sim. O excesso, a necessidade, a indicação, como é que é isso? Então, a primeira coisa que as pessoas precisam entender é que quando você começa a fazer uma atividade física, a primeira coisa que você tem que fazer é comer melhor. Você não precisa de um suplemento nesse primeiro momento. Por quê? É como se você estivesse caminhando. Então, você não vai sair correndo. Então, a suplementação ela é uma coisa mais complementar a uma situação. Então, vamos dar um exemplo das que as pessoas mais tomam hoje em dia. Creatina e whey, né? A creatina ela ajuda realmente na recuperação muscular, para pessoas idosas também é muito interessante, mas para você que começou a fazer agora atividade física, você não está conseguindo chegar ao seu máximo, né? Então, para você precisar de um complemento, você ainda não tem nenhum básico. Muitas vezes também a questão do whey. Então, a quantidade do corpo, o corpo ele consegue aumentar uma certa quantidade de proteína. Então, se você ultrapassa essa quantidade, você vai jogar fora pela urina, né? A gente até brinca que quem toma whey comendo certinho gosta de fazer xixi mais caro, né? Porque essa quantidade de proteína ela vai embora na urina. Então, o que você está comprando um whey a mais, porque às vezes a pessoa até fala, não, fazer dieta é caro, porque tem que comprar um suplemento e tal. Às vezes você tira esse produto, né? Você não precisa comprá-lo, você consegue diminuir o valor da dieta de uma forma que que vai estar sendo até mais efetiva, que às vezes você exagerando na proteína vai sobrecarregar seus rins. Então,
às vezes não é tão interessante você já começar com o pé na porta, né? Perfeito. Esse exagero pode levar aí a uma insuficiência renal, Exatamente. surgimento de cálculos renais, cálculos biliares, tem uma série de complicações, né? Então é Exatamente. necessário, antes de qualquer coisa, uma avaliação clínica, exames laboratoriais para ver onde você tem deficiência, porque se você não tiver deficiência, você está gastando dinheiro à toa. Exatamente. E aí é aquele negócio, você está começando, você não chega na academia levantando 100 quilos de uma vez. Você também não chega com alimentação, comendo tudo que pode de suplementos, né? Que às vezes nem vão te ajudar naquela situação. Às vezes vão até piorar. Um exemplo prático que está ocorrendo com frequência nas conversas que a gente tem com os nefrologistas é a insuficiência renal por uso exagerado da vitamina D. Sim. Né? Não dosam, é uma vitamina que não é excretada pela urina, e o pessoal está fazendo quadro de infecção, cálculo renal, insuficiência renal, tendo até que ir para a hemodiálise pela moda de usar vitamina D todo dia. Não, e ainda tem a questão do cálcio, né? Às vezes vai conjugado. Exatamente, perfeito. E aí começa a dar problema não só renal, como de osteoporose, Pois né? Osteoporose e tal, fratura óssea e tal, né? Exatamente. Bem, Guilherme, mas chegamos ao final do nosso primeiro bloco, já nós voltamos. Não saia daí que o assunto é extremamente importante. Estamos de volta com o meu doutor. Agora vamos aprofundar os temas que envolvem a mudança de comportamento, os desafios na adesão a novos hábitos alimentares e as tendências em nutrição funcional. Mas antes disso, doutor Guilherme, vamos falar sobre a relação entre alimentação e atividade física, que é fundamental para um bom desempenho. Como uma dieta bem planejada pode potencializar os resultados de quem pratica exercícios, especialmente em modalidades como corrida, que tem crescido muito no Brasil e em Brasília principalmente. É verdade, estão tendo vários grupos de corrida, né? Ali no Eixão, principalmente. E aí, a primeira coisa que a gente precisa entender realmente é que eu gosto de conversar até no consultório, que são 3 coisas que a gente precisa tanto para a saúde quanto para a atividade física. Alimentação, né? Então, essa alimentação entra hidratação, um bom sono também, a gente começa a entrar com isso, além da atividade física, que é a corrida, né? Então, com a corrida e outras atividades físicas, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter um controle do horário que você vai fazer a atividade física, o que você vai comer antes e o que você vai comer depois. Tanto para ter um bom treino, então aquele famoso pré-treino, né? Então você comer uma quantidade de carboidrato que você não absorva tão rápido, mas também não absorva tão lentamente, né? Então, geralmente no pré-treino a gente evita quantidade grande de proteína, de gorduras, de fibras também. E aí durante o treino, dependendo da distância, por exemplo, dos grupos de corrida, a gente tem que suplementar uma coisinha ali, ou fazer uma alimentação. Durante a corrida. Então, umas corridas de maratona, né, 42 km, eu gosto de botar para pacientes, os estudos também falam, a quantidade de carboidrato de absorção rápida nesse meio do caminho, né? E aí você consegue garantir essa energia rápida para você conseguir continuar, porque você não consegue fazer uma refeição ali, né? Você não consegue mastigar muito tempo. Então, você precisa fazer uma refeição durante isso. Então, às vezes, sucos, até jujuba às vezes funciona, né? Uns doces mais rápidos. Rapadura, doce de leite é um pouco mais difícil. Rapadura é comigo mesmo. Na rapadura já funciona muito bem, né? Até o próprio Garrincha, né? Eu comi uma rapadurazinha durante os jogos. Bom saber isso, Referência. E pós-treino, para você, tanto que a questão da hidratação, porque às vezes a gente perde muito líquido, principalmente em Brasília, né? Muito seco, então precisa calcular bem a quantidade de água que você precisa tomar antes e antes e depois dos treinos, né, para você conseguir ter essa boa recuperação, porque senão você vai tendo pequenas lesões que ao longo do tempo viram uma grande lesão. E aí você fica mal durante o dia. Além disso, a gente tem que ver realmente a questão da suplementação, dependendo de cada caso. Então, muitas vezes, as pessoas na corrida acham que precisa de creatina, por exemplo. Creatina não funciona tanto para as pessoas de longas distâncias. Então, coisas como cafeína ajudam bastante. Mas a creatina, para quem tem uma massa muscular adequada, qual seria o efeito? Então, ela ajuda nessa questão de você ter um pouquinho mais de explosão. Então, para que serve a creatina, por exemplo? Então, esportes como com bola, futebol, vôlei, ela ajuda jiu-jitsu, lutas também. Academia também, que é aquela questão, que tem a creatina fosfato, que é a primeira fonte de energia que você gasta. Então, tem o carboidrato que você usa depois, mas aí a creatina aumenta um pouquinho mais essa questão. Então, você consegue fazer um treino um pouco mais intenso com essa creatina, e aí você consegue melhorar um pouco mais a sua recuperação também com ela depois. Perfeito. Com relação ao pré-treino, né? Uhum. Um pré-treino,
faria ali uma alimentaçãozinha básica. Isso vale também para as pessoas que fazem aquela corrida matinal, aquela caminhada matinal, sem ser atleta. Todo dia eu faço minha caminhada, eu dou minha corrida. Com certeza. É aconselhável comer ali um pedaço de rapadura, comer ali uma banana antes de sair e tal? Como certeza, é que é isso? Com certeza. Porque a gente está falando aqui mais do profissional, né? Pessoal de academia, mas o cidadão comum. Não necessariamente profissional, é questão de suplementação. Isso. Mas assim, um pré-treino é ótimo. O pré-treino que a gente fala é questão de comida, tá? Porque muita gente troca o pré-treino com aqueles potinhos com cafeína e bota até outras coisas lá que às vezes nem funcionam para a atividade física em si. Mas o pré-treino de comida, de você preparar uma refeição, é sempre mais interessante para todos os tipos de público. Antes de sair para a atividade. Exatamente. É claro, algumas pessoas têm a questão do tempo, né? Então a pessoa que ela não consegue ter muito tempo, às vezes um suco é interessante. Coisas como até esses sucos verdes, principalmente... Mas eu gostei do pedaço de rapadura. O pedaço de rapadura funciona bem. Mas, por exemplo, principalmente quando você tem pouco tempo, né? Sim, então muitas pessoas elas acordam, já tem que sair para o trabalho, então elas vão na academia rapidamente, não tem o tempo de fazer uma operação. Porque o ideal é realmente você parar uma horinha antes, comer uma coisa que você consegue absorver conforme o tempo e ter essa energia durante o treino. Você tem uma produtividade maior. Exatamente. Mas muitas vezes maior, né? Exato, mas muitas vezes a gente não tem isso, né? Então a gente tem esse curto período de tempo. Então os sucos, botando até uma beterraba, que a beterraba ela aumenta a vasodilatação, então tem uma melhor oxigenação. Às vezes uma fruta mesmo, até um pãozinho, dependendo da situação. Porque quando mais... uma caminhada, às vezes você pode até em jejum e depois fazer a alimentação depois. Mas atividades mais intensas, você precisa de ter algum alimentozinho ali. Não precisa ser muita coisa, senão você fica com o estômago, né, cheio e te atrapalha. E aí atrapalha. Exato. Mas assim, quando você faz uma alimentação rápida, então até que não a questão da rapadura, até a questão de um mel ou doce de leite funcionam para essas atividades. E aí você vai lá, faz sua atividade, quando você tiver um tempo maior para poder comer, você faz uma refeição um pouco mais completa, porque senão você realmente vai ficar um pouco mais fome, e aí já não é tão interessante. Mas papum, tomou, comeu, treina, depois quando puder faz uma atividade, faz uma alimentação um pouco mais volumosa, né? Perfeito. Guilherme, a questão do sedentarismo e fadiga são queixas frequentes, né? Como um bom plano nutricional pode ajudar na recuperação da energia e na prevenção desses quadros de sedentarismo e fadiga, né? Claro. As pessoas agora, às vezes, são sedentárias porque tem fadiga, tem um problema de deficiência nutricional. Não é nem porque ele quer ser sedentário, é porque ele tem que corrigir uma série de coisas. Exatamente. Até as próprias doenças crônicas, né? Exatamente. Então, realmente, esse próprio cansaço vem dessas doenças crônicas, às vezes, essa fadiga, e aí a gente entra com a questão às vezes também pode ser a falta de nutrientes, entendeu? Então a pessoa ela está sedentária, então o ideal é sempre quando puder fazer atividade física, porque isso facilita muito, tanto acelerar o metabolismo, né, como até deixar mais disposto, mas a pessoa que é sedentária e tá com essa questão da fadiga, realmente a nutrição ela vai entrar para diminuir esses processos inflamatórios, então a gente entra não só com alimentação adequada, a questão hídrica, quanto a questão da própria questão funcional de suplementos como anti-inflamatórios, né? Então a própria cúrcuma que a gente já falou, gengibre e outros alimentos, como a gente também conjuga, dependendo da situação, suplementos para conseguir melhorar essa disposição de energia. Então a gente começa a passar vitaminas do complexo B, principalmente para pessoas que têm uma má absorção, pessoas que têm, por exemplo, bariátrica, precisam dessa suplementação. Então, essa diminuição desse processo inflamatório da pessoa começa a melhorar o sistema de energia da pessoa. Então, até a mitocôndria, né, nosso maquinário celular, começa a funcionar até melhor. E aí você consegue garantir que você tenha a disposição para poder até começar a fazer uma atividade física. Então, também é muito interessante deixar claro que o sedentarismo vai levar a uma fadiga e a fadiga vai levar ao sedentarismo. Então, a gente consegue trabalhar esse caminho ao contrário. Então, a alimentação ela vai servir tanto para te deixar pronto para começar uma atividade física, principalmente quando você puder, né? Muitas vezes não pode. Quanto vai ser para essa recuperação, né? Que a pessoa começa sedentária, vai fazer atividade física e já no dia seguinte já está toda moída, né? E aí a gente está falando aqui exatamente das pessoas que têm dificuldade de mudar seus hábitos alimentares, né? Quais são as principais barreiras que você observa e as estratégias? São essas que você comentou ou tem mais alguma coisa para acrescentar? A gente torna voltar realmente à questão do tempo, a falta de conhecimento, que muitas vezes realmente acontece, da gente achar que comer saudável demanda muito mais tempo e demanda muito mais dinheiro às vezes. Mas
tem que entender a sua realidade. Nem sempre a gente consegue seguir uma dieta 100% saudável também, sabe? Sim, a gente tem que trabalhar com o que tem. Tem que levar em conta a questão do custo também, né? Exatamente. Existe o ideal e o possível. E o possível, a gente vai sempre pro possível. O ideal a gente tem como meta, mas o possível é onde a gente tem que fazer, né? Porque não adianta nada eu passar a dieta perfeita para qualquer nutricionista e a pessoa não seguir nem 40%. O esquema de também metas mais alcançáveis, né? Então muitas pessoas, elas... É uma coisa impossível que você vai ficar frustrado. Exatamente, as pessoas elas chegam a achar que tem um ponto de ruptura e amanhã eu vou seguir a melhor dieta. Então assim, também entender onde você consegue chegar, porque frustração com a dieta, que acontece muita pessoa não perdeu peso, atrapalha muito, porque a pessoa não chega onde quer. É um incentivo negativo. Exatamente, a pessoa não chega onde quer e fala, não quero mais seguir a dieta. Aí existe. Bem, a alimentação a gente sabe que é importante para a saúde física e mental, né? E qual o papel da nutrição funcional no restabelecimento da saúde física e mental, no bem-estar das pessoas? Então, ela envolve tudo, né, na verdade. Porque quando a gente começa a diminuir processos inflamatórios, começa a botar nutrientes mais importantes que estão em falta, né? A gente começa a garantir que a pessoa ela consiga ter mais essa energia. Então, por exemplo, uma coisa que eu gosto de conversar em consultório, o termo enfesado, o que acontece? É quando a pessoa, né, não consegue utilizar o banheiro, constipada, correto? Então, quando você começa a utilizar probióticos, né, você começa a cuidar um pouco mais da saúde intestinal das pessoas, que vocês não sabem, que as pessoas não sabem, é que o intestino ele tem muita produção hormonal, até de serotonina. Então a pessoa fica enfesada, né? Ela fica chateada, né? Porque às vezes você está tendo a menor produção de serotonina, ou seja, você fica menos feliz também, né? E aí você começa a cuidar da saúde intestinal, a pessoa consegue ter mais, consegue melhorar o sistema imunológico, porque o intestino ele tem um filtro, né? Ele tem um filtro em que ele faz com que a micro-organismos maléficos não atrapalhem, não entrem no seu sistema. Então você começa a utilizar chás, então, que ajudam a estimular o sistema imunológico, você começa a cuidar também do seu estômago, então evitando gastrite, refluxo, com chás, por exemplo, de espinheira santa. E aí você começa a diminuir todas as dores, todas as queixas que você começa a ter ao dia, então você começa a ter uma vida muito mais tranquila, né? Então isso é muito importante. Você começa a cuidar também da cabeça. Então, por exemplo, você não passa o dia lá com aquela dor, né? Com aquele refluxo, com aquela gastrite. Então você já tem um dia, já não tem esse problema. Então você já começa a ir no banheiro. Então seu intestino começa a soltar mais esses hormônios, até da felicidade, de você conseguir não ter problema. Então você começa a ter nutrientes que vão te ajudar a dormir melhor, como o triptofano. Então você começa a utilizar alimentos horários mais específicos, então kiwi, iogurtes antes de dormir, que você ajuda até essa produção. E aí você tem um sono melhor, então já diminui o estresse. Então é um ciclo que vai se ajudando, né? Da mesma forma que você vai indo para frente, se você não fizer isso, não cuidar da alimentação, vai ser um ciclo que vai retroagindo. Vai regredir, né? Bem, chegamos ao final do nosso programa, mas antes de encerrar, eu gostaria que você nos dissesse a importância do nutricionista na orientação das pessoas que começam uma rotina de atividade física ou até preparação para eventos esportivos, né? Então, é muito importante a orientação de nutricionista, porque a gente tem muita desinformação, né? Principalmente hoje na internet. Então, qualquer coisa você vê, você acha que vai funcionar. Isso pode até te prejudicar muitas vezes. E a gente começa a entender que uma alimentação ela não precisa ser penosa, né? Muita gente pensa lá, putz, vou começar uma dieta, vai começar a ter uma dieta mais complicada. Não. Você começa a entender que a alimentação é parte de você. A alimentação é tanto comportamental, social, funcional, tanto para a questão esportiva também. Então você vai ter a noção do que para onde você precisa ir, se é aquele caso, né? Porque é individualizado. Você precisa individualizar, porque o que funciona para talvez não funcione para você. E aí você começa a se organizar de uma forma que você vai ter uma dieta que vai ser condizente com o seu dia a dia, você vai gostar, você vai seguir ela a longo prazo, né? Porque também não adianta nada você seguir uma dieta que funciona perfeitamente ali naquele período, por um mês e depois largar para ela. Então fica aquele efeito sanfona também, né? Então a gente tem como objetivo não só melhorar o seu corpo, não só melhorar a sua saúde, mas como criar um hábito de vida saudável para o resto da sua vida. Então você vai lá com a cabeça aberta, para ter um aprendizado de como começar a comer, de como começar a se comportar, de quais suplementos tomar, se precisam ou não. Até porque muitos suplementos que você falou, vitamina D, às vezes a pessoa nem precisa, e só com a alimentação ela já resolve. Então você já se sente mais energia, com mais
mais vontade de viver o dia, em vez de acordar devagar, né? Que saco, hoje vai ser mais um dia. Perfeito. Bem, Guilherme, chegamos ao final do nosso programa. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa e que você disponibilize suas redes sociais, endereço do seu consultório, para que as pessoas que nos assistem possam nos localizar para se consultar com você. Então, muito obrigado por ter dado esse tempo, essa voz, para poder falar sobre uma coisa tão importante como alimentação. Eu trabalho em 2 lugares, então no grupo Mantivida e no grupo Mirindiba, especialidades médicas. Meu Instagram é GuiRodriguesML. E aí, muito obrigado por terem escutado e visto o programa também. Bem, mais uma vez, muito obrigado e obrigado a você que nos assiste. E até o próximo domingo aqui na TV Brasília, Canal 6. Até mais, até lá e um abraço.